Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast. Estamos no segundo dia do Encontro de Mulheres, no segundo encontro que acontece aqui em Recife. E hoje, com muita honra, fui convidada para entrevistar uma grande empresária do segmento e uma grande amiga, Natasha Alcuri, que é diretora de operações da rede Afeto e também da Descanse em Paz e Descanse em Paz Pet. Isso. Seja muito bem-vinda, Natasha. Obrigada, Milena. Obrigada pelas palavras. Admiro muito o seu trabalho, como sempre falo. Apesar de trabalharmos juntas, somos também grandes amigas e é um prazer estar aqui. Natasha, que também é advogada, né? Isso, advogada, advogo na área de direito das sucessões. Então, é um pouco vinculado com o nosso trabalho, né, funerário, porque a gente lidar com a morte e a gente precisa resolver as questões burocráticas pós-morte. E aí entra o meu trabalho no direito das sucessões, que é uma área que eu sou apaixonada. Que legal. E, Nath, eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz, nem como amiga. Ai, meu Deus. Como é que você começou no ramo pet? Qual que foi a virada para você entrar no pet? Olha, Milena, o PET, ele nasceu de uma exigência de um cliente nosso, corporativo. Nós atendemos seguradoras e as seguradoras, há mais ou menos 4 anos atrás, começaram a trabalhar muito com apólices que contemplavam a assistência PET. E dentro dessa assistência PET, tinha a existência do funeral PET. Né? E aí, os clientes aderiram a essas assistências e eles precisavam de ter prestadores que faziam o trabalho do funeral PET. E nós fomos convidados para começar a trabalhar com o funeral PET, não tínhamos crematório. E aí, nos aprofundamos, inspirado muito no seu trabalho na Vaticano. Foi daí que eu comecei a apreciar o seu trabalho, através da Vaticano, né? E aí eu comecei a implantar o PET, deu super certo. E hoje aí estamos completando 4 anos de existência da Descanse em Paz Pet. Isso lembra muito a frase da palestra de ontem, né? Se a gente não segue uma tendência, aquilo vira uma pendência, né? Exatamente. Então, o PET não é nenhuma tendência, já é uma realidade que está exigindo de nós cada vez mais, né? Sim. É um público que está buscando muito produtos e serviços premium, assim, né? Como é que você vê esse público, assim, do pet? Como é que você vê esse público hoje? O que eles estão buscando no nosso segmento, no luto pet? Eu vejo o consumidor do mercado pet, aquele consumidor que é apaixonado, que literalmente tem o pet como um filho, como um membro da família. É aquela família multiespécie que a gente chama, né? Então, hoje, as famílias brasileiras são multiespécie. E a gente também vê isso caminhando muito na parte do direito, de tirar o pet da situação coisa, que hoje ele está no direito civil como coisa. Como um bem, né? Exatamente. E ser tutelado como direito à vida, como nós, seres humanos, são. Então, justamente refletido pelo amor dos tutores. E no mercado de consumo, eu vejo que os tutores consomem muitos produtos pet. Então, como a gente também trabalha com funerária humana, hoje eu vejo que o consumidor do mercado pet, ele consome muito mais do que o consumidor do mercado humano. E tem um estudo que fala que o Brasil, ele é o segundo maior mercado pet, né? Sim. E passa os Estados Unidos. E não só por tamanho, pelo número de pets, mas realmente também por causa do consumo, dessa busca de produtos, de serviços, né? Sim. E hoje mesmo dentro do leque do luto, né? Porque o mercado do pet é gigantesco, né? Parte nutricional, parte médica, parte lúdica, telemedicina veterinária, que também é uma inovação, né? A gente não tinha isso, né? E tudo isso a gente pode trazer para o nosso mercado. Mas dentro do nosso mercado de luto já tem muitos produtos e serviços, né? Sim. Você, inclusive, tem um leque gigantesco, né? De cerimonial, de relicários. Sim. Como que é um cerimonial pet? Explica para quem não conhece, assim, como é que é um funeral pet, um cerimonial pet? Morreu o meu cachorrinho, o que eu faço se eu quero o atendimento da Rede Afeto? Olha, hoje a gente traz, e eu acho que deu muito certo na nossa região, a nossa região hoje é o Espírito Santo, né? A gente atende todos os municípios do Espírito Santo, foi trazer o nosso timing do funeral humano para o pet. Então, todos os nossos processos SLA são aplicados no PET. Então, hoje, o nosso tempo de resposta é rápido. E talvez isso que o público não tinha. Então, se hoje um PET morre dentro de uma residência, nós fazemos a remoção em menos de 30 minutos. Nossa, então, imediata. Isso traz para o tutor aquele acolhimento que ele precisa e que a gente tanto fala em todos os nossos congressos, né? Então, hoje a gente tem trazido muito esse funeral humano para trazer para o PET, que hoje a gente considera como membro da família.
Então, não muda nosso processo. Nosso processo é o mesmo. Nós atendemos com agilidade, com respeito, com humanização. Nós trazemos o pet para dentro do nosso laboratório, focado no pet, para conservação, para banho, higienização e para colocar ele para ser posto em velório de uma forma perfeita, para que a família tenha aquela última imagem do pet como se ele estivesse dormindo. E ela vai ter aquela imagem para tentar ressignificar um pouco também esse processo do luto que ela vai começar a enfrentar. Né? E a gente sabe, né, pelos estudos da psicologia do luto, que deixar disponível esse momento de despedida, ele realmente inicia um processo do luto muito mais saudável, né? Sim. E o luto pet, agora que ele está começando a ser reconhecido, né? Sim. Era um luto que, nossa, tá chorando por quê? Era só um cachorro, né? Ou, nossa, não conseguiu ir trabalhar, né? Por causa de um cachorro. E agora tá tendo esse reconhecimento do luto, né? Perante a sociedade, né? As pessoas não estão minimizando a dor de quem perde um pet. E isso é muito legal. Eu vejo até movimentos agora de grupos de auxílio psicológico até para terapias assistidas Sim. Pro luto pet, né? Tá tendo um olhar diferente agora. Não sei se você observa lá na Vaticano, mas as despedidas do pet, elas têm uma aderência muito grande. A gente tem feito despedidas que não são só famílias presentes. Os irmãos pets também comparecem. Então, a gente teve uma semana passada que tinha 5 membros da família humana e 4 cachorros. Olha, que legal. E isso traz também pra gente até a ideia da gente adaptar a nossa capela para esse tipo de formato de despedida. Para que o pet ele também consiga ter acesso ao seu amigo que está se despedindo. Então, que seja uma capela que consiga ser moldável, para a gente colocar uma cestinha mais baixa. Então, as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que adaptações precisam ser feitas, né? E isso é muito bacana, porque traz pra gente esse fôlego novo, né? Da gente conseguir inovar e trazer coisas novas para a população em geral. E faz bem pra gente também, como ser humano, né? Faz, e eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é nós que temos que colocar à disposição esse tipo de homenagem, nós que temos que ser ferramentas para esse tipo de despedida, né? Então, é uma responsabilidade grande a gente trazer essas inovações. E o luto pet era uma jornada muito solitária para o tutor, né? Sim. Então, você falar que está abrindo esse espaço até para mais membros da família e até para a família multiespécie, né? Para os outros animaizinhos virem se despedir. E até porque a gente sabe que levar os outros animais também traz um conforto tanto emocional e até mesmo físico, né? Para as pessoas nesse momento. Eles sentem, né? Uma das elaborações, dos fundamentos da mudança da legislação é porque eles são seres sincentes, que sentem. Então, eles precisam se despedir. E a gente percebe na condução da cerimônia que os animais, eles reconhecem quem está ali posto para velório. Então, eles... Sendo humano ou sendo animal? Sendo humano ou sendo animal. A gente vê também no mercado do segmento humano o pet se despedindo do seu tutor também. São vídeos bem emotivos, né? Eu acho que todo mundo, quando vê um vídeo desse aí no Instagram, no TikTok, todo mundo se emociona, né? Como é bonito de ver esse sentimento até do pet pelo humano, né? E aí o oposto não podia ser diferente, né? Sim. A gente sabe que... o tutor, né, ele correlaciona muitas emoções, né, que são experiências dele, em cima do pet. Então a gente sabe que ajuda muitas vezes na depressão, na ansiedade. E às vezes o pet ele chegou para a família para poder ocupar algum espaço ou algum vazio que era pré-existente, né? Exatamente. E é responsável pela endorfina, serotonina, e aí sim causa um buraco muito grande, né? Um luto difícil, né? Sim. Eu acho que por isso que quem começa a trabalhar com o pet, com o segmento pet, como nós, pelo menos na nossa região, fomos um dos precursores, a gente fala com tanto amor, porque a gente vê como ele é bem recebido pelo tutor. A despedida, aquele mimo que você coloca no final, os acessórios que você vende no na pós-cremação, o que eles vão fazer com as cinzas. Normalmente nos humanos as cinzas são espargidas. No pet você vê que é difícil de acontecer. Normalmente o tutor quer ficar com as cinzas, né? E o que você oferece de
de produtos e serviços assim no teu pet? O que você tem para oferecer para os tutores? Olha, hoje nós oferecemos produtos importantíssimos, principalmente sobre os cristais e os diamantes, que são fabricados pela The Diamond, que faz parte do grupo da Vaticano, né? São produtos bem recebidos. Os tutores encontram valor nesse produto, então ele está dentro do nosso catálogo de produtos. Temos também os relicários, as urnas mortuárias que podem ser colocadas as cinzas. Temos também alguns serviços relacionados a cerimônias diferenciadas. Então, hoje a gente tem todo um pacote completo de serviços. Nós iniciamos atendendo um cliente corporativo e hoje a gente expandiu para o atendimento particular, para o plano preventivo, que também é bem interessante, e também continuamos atendendo as seguradoras, uma vez que hoje a gente percebe que esse mercado de seguro também tem aderido muito à assistência pet. Então, hoje, a maioria das seguradoras trabalham com essas apólices. Às vezes, o cliente até nem sabe que ele tem, porque ele tem ali um seguro de vida, mas ali está a assistência pet. E é uma dica que a gente sempre fala. Busque também saber sobre as suas assistências dentro das apólices, né? Que isso é importante para que você consiga efetivamente usufruir do serviço. É verdade. E você acha que tem um público específico, assim, de pet? Um público maior, mais jovens? Observo que a faixa etária do público pet, predominantemente sexo feminino, entre a faixa de 25 a 45 anos. É o que a gente observa. E aí isso faz com que você tenha um posicionamento maior no digital, por exemplo. Exato. É outra área que a gente também se apaixona, porque a gente vê o engajamento nós do segmento funerário temos muita dificuldade em trabalhar a rede social, justamente porque ninguém quer falar sobre a morte, né? Você conduz muito bem, de uma forma muito descontraída, mas a página da empresa, ela tem aquele peso, né? Tem. Não sei se você passa essas dificuldades credibilidade, também. né? É uma comunicação mais desafiadora, né? Ninguém quer falar sobre a morte, né? E realmente a gente também, quando a gente trabalha plano de assistência funeral, a gente trabalha geralmente com um público que é 50 a mais, Sim. Principalmente 60 a mais, né? Sim. Então é um outro formato de comunicação, outra forma de vendas, né? Como a gente ainda trabalha às vezes muito porta a porta ou por telefone. E agora sim a gente tem toda essa mudança, a gente tem que se adaptar, né? A vender um outro produto, um outro serviço de uma forma totalmente diferente. Eu sempre conto que às vezes eu tenho clientes, tutores, que eles anunciam o óbito para a empresa no Instagram, né? Ou às vezes no Facebook, né? E eles compartilham as cerimônias de velório, porque a gente consegue ter esse acesso. A gente não consegue postar um velório humano, mas no pet a gente consegue. Então, o nosso Instagram, ele tem a sua programação trabalhada nesse sentido, de ter homenagem pro pet que está sendo nosso cliente naquele momento. Então, a gente posta um mural com a mensagem que o tutor tem, a gente posta o velório, a gente posta as mensagens da família. Então, assim, a gente vê essa adesão do público, né? É muito gostoso, que é muito afetivo, né? Acho que foi muito feliz na escolha do nome Rede Afeto, porque é muito afetivo. Tudo que diz respeito ao pet, né? O luto pet é afetivo. Os produtos, a cerimônia... Sim. Né, a forma como o tutor conduz tudo, né, a empresa conduz, né? Sim, então, exato. E como você falou, não é um objeto, não é uma coisa, né? Não, é isso que a gente pretende, a gente torce para que seja mudado, né? E aí ele vai ser mais bem tutelado pela nossa legislação. E alguma tendência que você queira deixar de recado aí para o pessoal deixar no radar sobre pet? Eu acho que o mercado tem que ser explorado. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter os debates dentro dos nossos congressos sobre essas nuances do segmento pet. É um mercado muito promissor. Eu sou muito feliz em ter conseguido trabalhar isso antes. Agora a gente vê que todo mundo está falando sobre pet, todo mundo falando sobre funerária pet, mas é um mercado que tem que ser explorado. E a tendência dele, eu tenho certeza, que é só trazer mais benefício para o tutor. Com certeza. Não tem como ficar de fora, né? É um mercado que só cresce. Então, uma grande oportunidade para quem é do segmento funerário também. Sim. Então é isso. Queria agradecer, Natasha, a sua participação. Obrigada. Muito obrigada. Para quem quer conhecer mais o trabalho da Rede Afeto, tem umas redes sociais que são muito interessantes. É @Rede Afeto? @rede.afeto com 2 T's. E a Descansa em Paz? @Descansa em Paz Pet. Vale a pena, a Natasha faz um trabalho lindíssimo nas redes sociais, é muito gostoso de acompanhar.
Obrigada, Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.